A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula e nós vamos falar também agora uma continuação sobre o livro de Salmos. E essa palavra Salmos, que vem de um termo grego, né, que significa Tilim, e nós vamos ver que significa também sobre o saltério, que é um conjunto diferente de poesia. Que faz esse conjunto dos salmos, desses 150 salmos que nós temos, e que nós vamos entender que os salmos ele é parte integrante das escrituras sagradas. Os salmos ele compõem as escrituras sagradas, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, e ele foi escrito durante séculos e séculos, que foram se passando, Deus foi inspirando homens para escrever os salmos. Talvez o primeiro salmo a ser escrito, o mais provável, seja o Salmo 90, o Salmo de Moisés. É um dos salmos mais antigos que nós temos, mais conhecidos. Porém, nós vamos entender que o próprio apóstolo Paulo vai citar, né? Quando se reúne, uns têm cântico, outros têm salmos, outros têm hino, outros têm cânticos espirituais. Ou seja, os salmos ali ele está relatando a questão da palavra de Deus. Ele é parte integrante da palavra de Deus. Os salmos, quando eles eram compostos, eles não eram compostos para ser lido como nós lemos ele hoje. Nós temos como agora nós temos e lemos e oramos hoje. Os salmos eram como se fosse o inário do povo judeu. Era aquilo que era cantado, que era para louvor a Deus. É como se fosse a nossa harpa cristã. Era contido, então, eram os salmos. E os salmos também, nós vamos ver que eles têm vários tipos de salmos que ele vem expressar uma ocasião, alguma coisa, um acontecimento, ou o louvor, uma adoração, ou vem pedir o socorro ou o juízo de Deus. Então nós vamos começar primeiro com o salmo chamado Salmo de Aleluia. O Salmo de Aleluia é um salmo de louvor a Deus, de tributar louvores a Deus. Entre eles tem o Salmo 24, muito conhecido, que é um salmo que tributa muitos louvores a Deus. Também tem os salmos históricos, que conta a história do povo de Israel, principalmente na peregrinação do deserto, aonde Moisés conduziu o povo. O Salmo 106 é um que tem a história do povo judeu ali. E tem o Salmo imprecatório, que é onde o que é isso, né? O imprecatório, onde o povo ali clama a Deus para que Deus venha punir os seus algozes, os seus inimigos. É um salmo onde o povo vem clamar a Deus para que Deus venha vingá-los, que Deus venha então ser vingativo com o povo que é contrário ao povo de Deus. Também tem os salmos messiânicos, que é aqueles que vêm falando ali nos seus cânticos, na sua poesia, e ele vem se relatando a respeito do Messias vindouro. É um salmo escatológico e também apontando ali para a vinda de Cristo, entre um muito conhecido, também um salmo de Davi, que é o Salmo 22, aonde vem a falar da crucificação, ali é onde que Jesus foi abandonado na cruz do Calvário, onde ele faz aquele clamor, Deus meu, por que me desamparastes? Nada disso aconteceu com Davi, não teve nenhum momento na história de Davi que Davi foi desamparado, mas Jesus sim. Então é um salmo messiânico. Também nós vamos ver sobre os salmos, tem os salmos penitenciais. É um salmos que expressa tristeza pelo pecado. Aquelas pessoas que estão fazendo esse cântico, apontando a tristeza pelos seus pecados, ou pelos pecados do povo de Israel, quando eles estavam longe, distanciados de Deus. E também tem os salmos de peregrinação. Os salmos de peregrinação fala muito quando o povo ia para Jerusalém, aqueles que moravam mais distantes, eles iam todo ano nas festas regulares de Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, oferecer os seus louvores, oferecer o seu culto a Deus, e também vai falar sobre a volta do exílio. Entre esses salmos, um muito famoso está o Salmo 126, que provavelmente está relatando a volta do exílio, que eles vão falar que nós estávamos como os que sonhos, grandes coisas Deus fez por estes, e assim é um salmo de peregrinação. Nós vamos falar também sobre salmos de sofrimento, aqueles que expressam o sofrimento, que expressam a dor de alguém que está sofrendo. Entre esse salmo, é um que eu vou querer estudar especificamente com vocês,
depois dessa aula é o Salmo 88, de Emã Ezraíta, que é ali o personagem central desse salmo. É um homem que está sofrendo, ele é um levita que adora a Deus, é um homem fiel. Não, no entanto, ele está passando por sofrimentos. Ele está passando ali por problemas graves na sua vida, ele está clamando a Deus, aparentemente não está tendo uma resposta da parte de Deus. E nós vamos ver que esse Salmo 88, ele é o salmo mais triste do saltério, porque ele termina com a palavra trevas. Então é o Salmo 88. E também o Salmo de ação de graças, ou salmos de gratidão, de tributos, de louvores a Deus por aquilo que Deus fez. Entre esses salmos, o Salmo 116, muito conhecido, nós temos, muito lido, né? O Salmo 100, onde vai expressar ali a gratidão a Deus, vai expressar o nosso louvor a Deus por aquilo que Deus fez por nós, para nós ou através de nós. Então vamos começar primeiramente, quero chamar vocês com o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico, é um salmo escrito por Davi. Davi, ele foi o maior compositor dos salmos. Dos 150 salmos, 73 são de autoria de Davi. Então Davi, ele era um arpista, ele era um salmista, era alguém que foi inspirado por Deus, onde que ele fazia esses cânticos de louvor e adoração a Deus. E este Salmo 22, ele expressa exatamente sobre o Messias, sobre o sofrimento do Messias. O que o Messias estava lá no verso 16, vai falar que os seus pés estavam pregados, ou seja, pregado no madeiro. Vai falar das suas mãos pregadas no madeiro. Vai falar do clamor do Messias. E aqui nós sabemos que aquele grito em aramaico que Jesus deu na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, do qual nós entendemos que o Salmo vem trazer agora em hebraico: Deus meu, por que me desamparastes? Né? E Jesus realmente foi desamparado lá na cruz. Davi nunca passou por desamparo, eu e você, nós nunca fomos desamparados. Por mais sofrimentos que existe, como Emã Ezraíta do Salmo 88, ele não foi desamparado, porque Deus estava ali. É Deus que está conduzindo a história. Agora Jesus não. Jesus ele clama porque ele foi desamparado, perguntando: por que tu me desamparaste, Deus meu, por quê? E a resposta ela é simples, é clara, é óbvia. Deus ali derramou sua ira sobre Jesus, que era destinado a mim e você. Quem merecia a cruz, quem merecia o castigo, quem merecia a ira de Deus era eu e você. E Deus tinha de punir o pecado, mas Deus não o puniu em nós. Deus pune o nosso pecado em Jesus. Ele derrama a sua ira em Jesus. E a pior expressão da ira de Deus é o seu abandono, é o seu desprezo. É onde que Deus ali ele abandona Jesus. No meu lugar, no seu lugar. Por quê? Por que Deus desampara Jesus? Para que eu e você fôssemos amparados. Esse é o desamparo. Essa é a resposta. Por que Deus desamparou Jesus nesse momento de agrura, desse momento de dor, desse momento dali de Jesus expressando a morte? Para que eu e você hoje estivéssemos amparados por Deus através do sacrifício perfeito de Jesus. Então é o Salmo 22 está expressando isso. Outro salmo que eu quero trazer para vocês, que expressam ali algo muito semelhante que acontece na nossa vida, é o Salmo 73. É um salmo ali composto por Asaf, que era um músico de Davi, era um levita, do qual ele era, que também era um compositor, ele também que era o chefe, vamos dizer assim, era o responsável pelos cânticos ali por Davi, no tabernáculo de Davi, onde expressava toda a adoração a Deus. E no Salmo 73, ele começa falando que bom é Deus, porém os seus pés quase se desviaram. E ele vem falar qual foi o motivo dos seus pés quais se desviar. Ele começa a falar que ele olhava a vida dos ímpios, daqueles que não servem a Deus, daqueles que até blasfemam contra Deus, daqueles que vivem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, que eles estão prosperando, eles estão crescendo, eles estão tendo uma vida boa, saudável. Ele fala que até na morte, aparece que até na sepultura deles, até naquele cortês, naquele questão fúnebre, parece que é mais
pomposo do que aqueles que servem a Deus, e ele começa a reclamar e vê que a sua vida, ele estava passando por problemas gravíssimos financeiros. E ele vendo a prosperidade dos ímpios, ao ponto que ele fala, eu tive inveja deles. Ele começa, eu tive inveja dos ímpios, e ele começa a questionar com Deus, como eu sou fiel ao Senhor, sou alguém que presto culto ao Senhor, eu trabalho nessa função, estou passando por esses problemas graves financeiramente, e pessoas que não têm nada a ver com o Senhor, pessoas que desprezam o Senhor, pessoas que vivem uma vida contrária ao Senhor, estão ali vivendo bem. Mas no final do Salmo 73 ele fala que vai ver que tudo essas conquistas daqui são passageiras, são efêmeras, são transitórias. E aquilo que Deus tem, ele é eterno. Aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus resgatou, aquilo que Deus chamou Asaf para fazer, ele não era por um espaço curto de tempo, é algo que vai saltar para a eternidade. E Asaf reconhece isso, e ele diz que quando ele entra no templo, quando ele entra no tabernáculo, aí realmente Deus fala com ele e ele se dá conta do seu erro de olhar a prosperidade dos ímpios. Ele vai ver que a maior e melhor de toda prosperidade é ter Deus como nosso Senhor, porque as riquezas eternas de Deus estão destinadas a nós, pois nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, e não é por um curto espaço de tempo, como a nossa vida aqui, que o próprio apóstolo Tiago falou que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece, mas é algo eterno. Outro salmo que quero trabalhar com vocês é o Salmo 88, que é o Salmo de Emã Ezraíta. É um levita, também um levita, um homem que trabalha em prol do reino de Deus. Ele é fiel, o Salmo descreve como fiel, porém ele é um homem que está clamando a Deus e que nós estamos vendo aparentemente que não está tendo uma resposta direta de Deus. E no Salmo 88 ele começa a descrever os seus sofrimentos, e ele vem falar com os seus sofrimentos há tempos, desde a sua mocidade. E ele começa a fazer algumas perguntas para Deus, até interessante, e ele vem falar assim, de uma maneira, não vou falar que irônica, mas de uma maneira, de um gracejo mesmo no sofrimento. Ele fala, olha Senhor, o Senhor vai perder um adorador. Porque quem te adorará? As lápides, né? Ele vai falar, os mortos levantarão, as lápides serão quebradas, eles, os mortos estão em silêncio, eles não te adoram, e o Senhor vai perder um adorador. Ou seja, era um homem que era verdadeiramente um adorador de Deus. Era um homem que tributava culto a Deus, porém estava passando por sofrimento. Eu quero que você entenda que o sofrimento na vida do cristão não é por causa que ele está em pecado. O sofrimento na vida, na vida de alguém, ou alguém que perdeu um ente querido, não é porque ele pecou, porque ele errou. Os justos também sofrem. Os servos de Deus também sofrem, também morrem, também passam por problemas. E muitas vezes recebem o não de Deus, porque o não de Deus também é resposta. Nós estamos aqui vendo Emã Ezraíta, que ele estava clamando, porém não tinha uma resposta da parte de Deus que Deus ia curar, não tinha uma promessa. E nem uma promessa da parte que Deus ia curá-lo. E ele termina esse salmo com a palavra trevas. É conhecido o salmo mais triste do saltério. É um salmo também que nos arremete e ver que o pior de todos os sofrimentos, quem sofreu na verdade foi Jesus. Jesus sofreu o pior de todas as agruras, pois ele recebeu a ira de Deus no meu lugar e no meu e no seu lugar. Nós merecíamos receber, nós merecíamos ser abandonados por Deus, ao ponto que a Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, longe, indignos de chegar. Mas através de Jesus, ele paga o preço da nossa redenção. Ele paga ali o salário do pecado, que é a morte. Jesus paga o salário do pecado sem nunca ter pecado. Ele paga por nós. Jesus mata a morte na sua ressurreição, através do seu sangue puro, seu sangue e do seu sacrifício perfeito e sem pecado. Agora ele apresenta diante de Deus, ele adentra, como diz o Escritor, ao Santo dos Santos, e nos apresenta diante de Deus, limpos, lavados, remidos. Esse é o pior de todos os sofrimentos que Jesus enfrentou, a ira de Deus,
mas também saiu vencedor, porque ele estava cumprindo um propósito de Deus. Quero falar que no meio dos sofrimentos nós podemos fazer a obra de Deus. No meio das agruras nós podemos estar de acordo com a plena e perfeita vontade de Deus. Deus tem prazer no sofrimento do justo? A Bíblia não diz isso. Não diz isso, pois o nosso sofrimento aqui, ele é transitório, ele é passageiro. Ao ponto que o apóstolo Paulo vai falar que os momentos de aflição aqui, os momentos ali de angústias aqui não são para comparar aquilo que está nos revelado, que é eterno. A alegria que nós temos é eterna e ela está destinada, é para a glória, é para o novo céu, é para a nova terra, é para onde Deus está. E nós vamos ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, vamos reinar com Cristo. É o que Deus vai falar no Salmo 88. Então, se você está passando por problemas, dificuldade, ou sabe de algum crente, não é porque ele está em pecado, não é porque ele pecou, não é porque ele falhou, porque o sofrimento ele faz parte da vida de crentes e não crentes. Ele faz parte, assim como Paulo teve uma vida sofrida, Paulo teve uma vida de prisões, de abandono, de condenação à morte. Porém, ele foi muito enfático em dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então olhamos para esse Salmo 88 e nós, se você está passando por um sofrimento, como nós estamos vivendo o mundo nessa calamidade do Covid-19, nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus. E se está no controle de Deus, nós estamos seguros. Nós estamos bem. Pois se Deus está controlando a minha vida e a sua vida, tudo o que acontece no mundo está sobre o controle de Deus, nós podemos ter confiança. Nada vai sair fora daquilo que é estabelecido por Deus. E eu e você, nós estamos seguros, pois estamos debaixo da potente mão de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula.